Chef Stein convida. Oi, pessoal, bem-vindos ao Chef Stein Convida. Hoje eu estou na cidade de Campinas com uma especialista aqui em gestão, a Loredana Lacava. Correto? Corretíssimo. Então, Loredana Lacava. E ela vai falar sobre gestão empresarial hoje para um grupo de pessoas e empreendedores. E a gente vai ter esse privilégio de ter um pouquinho desse sabor, uma conversa tete a tete aqui sobre, eu acho que vocês me perguntam muito isso, né? Quais são as dores do empreendedor? Quais são as alegrias? Como é que está o mercado hoje? Então, rapidamente, a gente vai ter essa rápida conversa e eu queria saber de você tudo. Por favor, comece se apresentando para a gente. Claro, é um prazer. Primeiro, obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder falar sobre gestão, algo que a gente ama, que a gente faz, que é o nosso propósito e que a gente sabe que é importante para o dia a dia dos empresários, dos empreendedores, principalmente num país como o nosso, que tem tantos desafios, né? A gente fala que assim, é um manicômio da burocracia, é um manicômio do empreendedorismo praticamente, né? Principalmente tributário no momento atual. E tem mudanças por aí, né? Agora, assim, para nossa área de gastronomia, uma mudança muito grande foi a relação à Europa, né? As taxas mudaram, já começaram a mudar, né? Hoje, né, como a gente vai falar sobre vinhos italianos, essas taxas já estão mudando e já estão trazendo novidades. Sim. Então, atualiza a gente com essas novidades, mas conta um pouquinho do seu perfil, da sua área de atuação. Quem é você? Conta pra gente, por favor. Bom, meu nome é Loredana Lacava, sou sócia da Connect Flow. A Connect Flow é uma consultoria em gestão estratégica empresarial. Eu atuo na área de consultoria há mais de 20 anos, mas sempre transitando os dois universos, do empreendedorismo e também atuando em grandes corporações. Então, tive o prazer de trabalhar em indústria farmacêutica, indústria de bem de consumo, trabalhei com serviço e também fui industrial. Então, a gente traz a visão de grandes corporações, mas aplicada à realidade, né, do pequeno e médio empresário brasileiro, que a gente sabe que é muito carente, né, em conhecimento de gestão. Eu digo, Lori, né? Posso chamar de Lori? Pode chamar de Lori. Lori, eu digo que o empreendedor brasileiro, pelo menos na nossa área de alimentos e bebidas, é de acertos e erros, né? A gente, não tem tempo, não tem dinheiro, não tem muitos cursos direcionados, então essa área de gastronomia no Brasil, realmente muito acertos e erros, e depois treinamento de equipe, sem parar. Infinitos treinamentos, sim. E ainda mais com a equipe que é sempre um desafio, né? As contratações são cada vez mais desafiantes. Olha, eu dou consultoria no Brasil todo. Eu acho que você vai falar um pouquinho sobre isso. Sim. A maior reclamação que vocês trazem é mão de obra hoje em dia, né? Sim. Então fala um pouquinho como que vai ser a palestra de hoje. O que você vai fazer? Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, né? Porque o tema da palestra é Empreender Não É Romântico. Então, desmistificar um pouco essa questão do empreendedorismo. Eu costumo dizer que os empreendedores, né, eles acabam montando um negócio em geral, ou porque eles têm uma paixão, ou tiveram uma ideia, né, um desejo de montar um negócio, ou porque eles não têm conhecimento técnico. Então, um chefe que tem um conhecimento técnico de cozinha opta por abrir, né, muitas vezes um local, um restaurante, enfim. Mas ser conhecedora de algo tecnicamente não significa que você tem conhecimento de gestão. Você requer outras, né, habilidades, outras competências. E isso, em geral, para o empresariado como um todo, e se aplica muito bem à realidade, né, do mercado de alimentos e bebidas. Então, a ideia da palestra de hoje é a gente falar um pouco sobre desromantizar o empreendedorismo, trazer algumas pitadas, alguns elementos importantes para a boa gestão de um negócio, o que acaba gerando insucesso muitas vezes no negócio, e tratar um pouco de resiliência, né? O tema desse evento como um todo é resiliência. Então a gente falar um pouco sobre quesitos de resiliência, o quão importante a gente ser resiliente também, só que de forma estratégica, num mercado que tem esses cenários, né? Tão variáveis quanto os nossos aqui no Brasil.
Eu não acho que empreender seja romântico em nenhum lugar do mundo, tá, chefe? Essa que é a Também acho. Até porque eu mesma já empreendi no ramo hoteleiro, a gente tem, né, tenho familiares que têm bar e restaurante na Europa, e a gente sabe que os desafios costumam, inclusive, ser muito comuns. E a grande maioria deles em razão disso que a gente estava falando, né? Muitas vezes o empreender vem de um desejo de um conhecimento técnico, mas as nossas escolas não ensinam. Não ensinam gestão, não ensinam administração e não ensinam gestão financeira, principalmente. Então, Isso acho que não ensinam nas escolas. nas né? escolas, na base. Isso, na né? base, Na né? base. Não tem ensino sobre empreendedorismo, não tem ensino sobre gestão financeira, nem pessoal. Então, em geral, inclusive as bagunças financeiras pessoais são sendo transferidas para as empresas. E muitas vezes, ao montar um negócio, inclusive o cenário ele se complica ainda mais. Né? A gente fala, sabe, com muitos empresários, e eu costumo dizer para eles: se for para você ter um problema financeiro, é preferível que você tenha a pessoa física e não a pessoa jurídica. Porque a hora que você começa a sangrar o seu negócio, você está literalmente matando sua galinha dos ovos de ouro, que é de lá que saem os recursos que vão te subsidiar. Mas é impressão minha, mas hoje em dia ainda é tudo junto e misturado. A grande maioria do empreendedor do dia a dia brasileiro, ele não sabe ainda fazer essa visão do jurídico e do físico. É correto isso? Infelizmente, é uma visão correta. Né? Isso acontece muito Isso ainda. acontece. Isso é um grande erro, não é? É um Porque erro enorme. é, Inclusive, é um erro que agora, né, é um erro que, assim, já é errado, mas que vai acontecer que a partir agora, com essa questão de reforma tributária, enfim, as fiscalizações são todas eletrônicas, né? Então tem mais os fiscais passando tem nas mais um calculagens. jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro, assim, Tá acabando. Então, o que Mas fazia... o empreendedor brasileiro já se tocou disso ou ainda não? Eu, Ele não acordou para particularmente, isso. Eu tenho conversado com muitos empreendedores e eu tenho palestrado, inclusive, sobre o impacto da reforma tributária na gestão dos negócios. E não com viés contábil ou fiscal tributário, mas com viés empresarial, né? Porque muitas vezes os donos de negócios, eles ainda estão achando que o meu computador vai resolver, ele vai ver para mim, Vai ele ter já uma tá lei, perguntando, vai ter alguma coisa, Uma vai vir saída. alguma anistia, vai vir alguma saída, e se eu quiser mudar agora, eu vou acabar não sobrevivendo no mercado, coisas desse tipo. Mas a verdade é que ele tem que mudar agora. agora que ele tem que mudar, tá? Porque Pra dar este ano, tempo, né? especificamente 2026, é um ano de transição. É o prazo que a Receita deu exatamente para vocês. Se preparem, se adequem, Entendam porque tá valendo. isso Já e tá se valendo. adaptem, né? Mas a partir de 27, a coisa vai se acentuar ainda mais. Então, tem que ter uma boa gestão e essas misturas, né? De pessoa física com pessoa jurídica, principalmente no quesito financeiro dos negócios, elas já são erradas, acontecem, a gente sabe que faz parte da realidade da grande maioria dos negócios, mas não vai mais poder acontecer. Mas você acha que é uma característica cultural no brasileiro ou em outros povos acontece a mesma coisa? Eu vejo isso acontecer em muitos países, eu já vi isso acontecer em muitos países, tá? Mas o brasileiro, até por uma questão histórica, cultural. Lá de Portugal. Lá de Portugal. Dá um jeitinho, né? faz as A anotações. gente né? não pode esquecer que o Brasil foi colonizado. Então tem uma cultura, né, de colônia, que é uma cultura de exploração de alguma forma, né, no sentido de a gente precisa tirar o melhor proveito da situação. Deixa eu só fazer um adendo. Claro, Lembro que você me claro. lembrou uma cena, você falou de Portugal, da colônia, o porto, que tem o vinho do porto e tudo mais, quando o rei resgatou as terras que estavam na mão dos ingleses e puxou de volta para a coroa e falou, agora todo mundo, os ingleses já eram donos de tudo ali. E ele falou, não, agora o rei que é dono de tudo e vocês vão ter que vender pro rei na tabela do rei, no preço do rei. E o rei vende para quem ele quiser no preço que ele quer. Mas aí ele convocou vários governadores, vamos falar assim, né, para administrar. Acho que 3 ou 4 meses depois já tinham 3 ou 4 presos por corrupção, por negociata, por tudo mais. Então,
quando a gente pensa no brasileiro, o jeitinho brasileiro, mas a gente tem que ir mais lá atrás da nossa formação mesmo, né? Sim. Isso a gente traz mesmo na nossa história, né? Isso, infelizmente, né? Essa parte. Algo vai mudar da noite pro dia. A verdade é que todo empresário, os empresários do mundo todo, eles buscam alternativas. A diferença é que, até por tempo de história, de país, etc., nós somos um país comparado com a Europa novo, um bebê. Então a gente, o que eu acho que a gente precisa é olhar para os erros, né? Que isso que é uma coisa que acontece no empreendedorismo, mas a gente precisa aprender com os erros. E hoje, com tecnologia, com a velocidade da comunicação, a gente consegue olhar para esses erros e a gente precisa ter a habilidade de pivotar o quanto antes e evitar cometê-los. Então, se você está vendo que seus colegas de setor, enfim, estão passando aí por questões, a gente tem culturalmente, eu não sei se você sabe, mas todos os meus concorrentes fazem, eu vou fazer também. Né? E a gente tem que olhar o contrário, pelo outro lado. Os meus concorrentes fazem, eu sei que alguns estão começando a ter problemas, então para evitar os problemas que eles estão tendo, eu preciso me ajustar aqui à realidade. Certa vez eu tive um cliente que ele era distribuidor de café. E o mercado tinha uma cultura de tributar de uma forma um pouco diferente, era o que o mercado todo fazia para manter ali o preço, né? Para manter as questões comerciais, para tornar o produto mais acessível, mercadologicamente. E eles sabiam que aquela era uma prática errada no mercado, né? Mas a desculpa sempre era, o mercado todo faz, nós fazemos também. O que acontece é que o mercado todo recebeu cartas da Receita Federal. E o mercado todo teve que pagar 5 anos para trás de impostos que não haviam sido pagos por uma classificação errada de produto. Então, a conta chega. E agora as contas chegam mais rápido. Porque para chegar uma conta, o fiscal tinha que bater na sua conta. É um assunto que eu queria puxar para a nossa conversa, que é a questão da IA. Exato. Né? Exato. Porque essa IA muda nesse dia a dia dessa gestão e o que muda também na gestão do empresário brasileiro. Qual é essa visão que você traz? Olha, eu gosto muito da inteligência. Então, assim, eu não sou do tipo que fala, não, eu acho que a IA, ela vem muito como ferramenta. Não acho que a IA vai substituir uma série de coisas, porque ela não vai preparar o seu alimento, por exemplo, né? Apesar que tem alguns robôs que já estão aí a gente tá falando de robô, sem dúvida. Principalmente em navios, né? Já tem bartenders, já tem chefes, mas aí todos robôs. É para substituir uma mão de obra dentro de um padrão e aí entrando muito como ferramenta. Então, eu vejo a IA como facilitadora de processos, como ferramenta e como uma substituta de tarefas que podem ser multiplicadas, repetidas, mas ainda tem algo que pra gente é importante, né? A gente sabe que a grande maioria todos os estudos mercadológicos mostram que as pessoas, era muito comum a gente ouvir assim, não, fulano não comprou, ele me trocou em razão de preço. Né? Mas a primeira coisa que faz a pessoa comprar ou não de você é a emoção. As pessoas compram por emoção, né? E a IA, ela ainda tem, né, muitos desafios nessa questão da emoção. Então, muitas coisas ela não vai conseguir, né, substituir. Mas ela vem para acelerar muitos processos. Então, pensando, por exemplo, né, numa cozinha, você precisa de processos, você precisa otimizar. Então ela vem como uma forte aliada, como uma grande ferramenta. São várias, né? E você acha que vai baixar custos com isso? Eu acredito que sim. Tá? Mas uma das coisas que a IA pode fazer... Mas daqui a pouco a gente pode ter vários sommeliers robôs, ou IAs, ou vários chefes, ou vários bartenders? Eu acredito que sim, mas depende do modelo do negócio. Tá? Porque, em geral, a pessoa que vai a um restaurante, ela está indo por uma experiência. Tá? E aí é de experiência. Você pode ter um restaurante que a pessoa está indo fazer uma alimentação por quilo, que é uma alimentação mais rápida, né? Assim, mais prática, com um custo menor, né? A pessoa vai a um outro tipo de restaurante para ter uma degustação de vinhos. Ela não vai querer ser vendida por um, né? Ou a não ser que
seja criada uma atmosfera, uma experiência, e ela vai fazer aquele robô funcionando O objetivo é esse, né? esse objetivo, né? Então, por exemplo, né, a Disney, toda a estrutura da Disney é montada na questão de experiência. Todos os colaboradores da Disney são treinados para proporcionar Tem experiência. muito forte. Imagina você chegar na Disney, né? E É lá como tem você- muita tecnologia. É todo lado emocional, né? E exatamente, né? Então não que eles não coloquem tecnologia, eles já trabalham com inteligência artificial ao mesmo tempo, né? Mas o core do negócio é outro. E tem uma distância também. A verdade é que a realidade que o médio empresário brasileiro é bastante distante da Disney. Não significa que não se possam aplicar conceitos, práticas, técnicas, insights, não é isso, né? Mas a verdade é que tem uma distância. Eu gosto muito, chefes, da gestão, que é o que a gente gosta de vender e falar para os nossos clientes, que a gestão básica bem feita. Todo negócio que faz uma gestão básica bem feita, se ele garantir que a gestão básica bem feita está sendo feita, ele já está anos-luz à frente dos seus concorrentes, né? Dentre elas, por exemplo, não misturar dinheiro de pessoa física com pessoa jurídica, né? Eu tenho casos, nós temos clientes que são Que análise de concorrente deve entrar nessa. ajuste de processos, Sim. né? Otimização de processos de Treinamento. compra, treinamentos. E agora eu comecei a olhar mais para a parte de resultado também. Estratégia financeira, planejamento estratégico. Porque até pouco tempo atrás, né, a gente falava muito da questão da venda. Então, a empresa que não vende imóvel, a empresa que não vende imóvel, de fato. A empresa que não vende imóvel, mas a empresa que vende também imóvel. Então, a gente vê no mercado uma empresa grande, com bons faturamentos, com problemas financeiros. Então, o problema não é a venda. O problema é a forma como a empresa está sendo gerida. Então, é importante que o empresário, né, se prepare para as transformações, que ele entenda que uma coisa é você ser empreendedor, outra coisa é você ser empresário. São características diferentes, né? E que, independente dele ter entendido, porque ele tem um conhecimento técnico e ele ser bom naquilo que ele faz, para ser um bom gestor, ele vai ter que desenvolver habilidades, competências de gestão ou ter ao lado dele pessoas que vão poder apoiá-lo nesse processo, né? Transferir esse conhecimento de forma mais rápida dele. Hoje o mercado tem uma série de cursos, treinamentos, preparações, então ir atrás desse tipo de conhecimento também. O que eu queria trazer para a nossa conversa é esses desafios que você falou, como na nossa área de gastronomia, a geração Z, vou usar ela como exemplo, ela está consumindo cada vez menos álcool, Sim. Mais saudável, menos café também, né? Ficam mais em casa, tem um comportamento completamente diferente. Isso é um desafio para o empreendedor de alimentos e bebidas? Como Se você ele enxerga? não, sim, eu acho que se ele não procurar se adaptar, sim, como tem sido um grande desafio para grandes indústrias, por exemplo, que atuam no mercado de bebidas alcoólicas. Né? Então elas têm procurado se reinventar e elas estão precisando se reinventar de forma muito rápida, porque já existia essa tendência de mercado, mas o que está acontecendo, o processo está muito acelerado. Então está acontecendo mais rápido do que se imaginou. Então, mesmo grandes empresas no mercado, por exemplo, de bebidas alcoólicas, estão precisando, para se manter no mercado, né, adquirir outros negócios para continuar presente no mercado, para manter as suas estruturas e migrar para mercados mais saudáveis, focados mais em saudabilidade. Eu acho isso. Mais, os que têm ali estratégias mais de alimentações, mais focadas no caso de proteínas, enfim, né? Aí tem uma série de... É que esse assunto, você está trazendo o que é da nossa área, o que está acontecendo hoje, as canetas, As né? canetas. Como o dinheiro, o açúcar, do álcool, de alguns elementos estão se migrando. Então, não que é o fim do mundo, é uma percepção de mudança e adaptação. Mudança de consumo, mas as mudanças de consumo, elas acontecem de tempos em tempos. Assim, eu tenho contato com Isso é normal. com grandes empresas de pesquisa, enfim, mundiais. Mas essa é uma grande mudança. Essa é uma rápida, grande mas... mudança. Essa é uma grande mudança. Mas as canetas, por exemplo,
elas não estão vindo para essa geração Z, né? Se a gente pegar mais, acho que a minha geração, o pessoal da Y, que é um pouco mais velho, que está indo muito para essa questão das canetas. E é óbvio que você migra o orçamento. Uhum. Inclusive, eu conversava hoje no almoço que as redes supermercadistas estão enfrentando grandes desafios porque as pessoas deixam de comprar mais arroz e feijão porque elas estão comprando caneta ou porque elas estão comprando whey para o contexto econômico de redução orçamentária. Junto com esse contexto econômico de redução orçamentária, os orçamentos são limitados, né? O dinheiro não é infinito. E aí migra para outro tipo de consumo de outros produtos. Então as pessoas com uso de caneta se alimentam menos, a renda, né, o orçamento que era destinado para alimentação é destinado para caneta e além de tudo você tem uma baixa de consumo mesmo. Porque ao consumir a caneta você consome. Isso a gente fala de mercado, a gente fala restaurantes, Exato. Né? A gente fala sorveterias, a gente fala shopping, de modo geral, né? De supermercado, enfim, na verdade, esse estudo, ele foi um estudo bastante pautado nos supermercados, do que vem acontecendo no mercado varejista alimentar, em razão do uso das canetas. Mas não são só as canetas, né? Você tem sempre a questão do contexto econômico, você tem a questão do consumidor procurando alternativas. Você tem a questão, por exemplo, da volta. Então, a gente migrou na época da pandemia para a questão dos trabalhos online. Agora, tem muitas empresas que voltaram para o presencial. Se as pessoas deixam de se alimentar em casa, elas passam a se alimentar novamente na rua. Né? Então, mas que alimentação que elas vão fazer no dia a dia na rua? Essa escolha está diferente, né? A escolha é diferente. Né? Então, elas vão procurar outras alternativas. E, provavelmente, restaurantes que ofereçam uma alimentação cotidiana para elas, mas dentro desta nova realidade, né? De quem talvez está consumindo menos alimentos no próprio dia a dia, as canetas, enfim, ou uma questão de saúde realmente, que estão preocupados com saúde. Então, é um conjunto de coisas, né? Eu não gosto de atribuir a um único fator. Esse estudo das canetas, ele acaba fazendo bastante barulho, porque são duas coisas que aconteceram. E se procurou uma sinergia de acontecimentos e de fatos. Então, a sinergia existe, mas eu não acho que seja só isso, né? Tem uma série de outras... É uma geração muito mais preocupada com saúde. É uma geração que está crescendo sabendo que vai viver mais de 100 anos. Então, eles são novos, eles querem chegar do 100 com qualidade. Qualidade. Né? Com qualidade de vida. Então, o que eu preciso fazer para chegar no 100 com qualidade de vida? Né? Como eu brinco, que as farmácias de manipulação estão faturando, né? Então, o que antes as pessoas gastavam, de repente, consumindo bebidas alcoólicas, elas estão investindo aí em suplementos alimentares. Mas aí é uma questão de visão mesmo, de estar atento a esses mercados, né? Como empreendedor ou como empresário, tá de olho nessas grandes mudanças e ser muito rápido. Porque o timing é muito rápido hoje em dia, não é mais aquele que a gente percebia, entendia que estava conseguindo dar mais tempo, né? E se planejar, porque nós não temos um hábito planejamento, de nos planejar. Né? Quando você diz planejar, é se organizar para o futuro, empresarialmente falando? Exatamente. Ter a noção de onde você vai ter seu negócio. Onde você quer chegar, ter um estratégia, um propósito claro de negócio. A gente fala muito de pilares estratégicos, né? Missão, visão, valores. Mas você é passado, é batido. Não, porque em geral é uma visão de futuro que vai te dizer assim, quais objetivos eu preciso ter para alcançar aquela visão que eu tô traçando. E, né, sem um plano, assim, eu costumo brincar, né? O planejamento é fundamental. Eu acredito que o planejamento é fundamental, tá? Mas a gente não pode atribuir ao planejamento toda a responsabilidade do sucesso de um negócio. Até porque, por vezes, o empresário, ele se planeja, tá? Mas ele precisa mudar a rota. O que eu costumo dizer E hoje, cada dia, bem mais. Quando ele tem um planejamento, precisa mudar a rota, dificilmente ele está agindo com base em improviso. Quando ele não tem um planejamento, precisa ficar toda hora no lugar da rota, porque ele está toda hora improvisando. Então, na minha opinião, essa é a grande diferença. Tá? O planejamento, ele não entra para engessar um negócio. Então, não é porque você planejou aquilo
né? Que você precisa engessar o seu negócio para percorrer aquele caminho, né? Até porque alguns não imaginaram que essa mudança ia ser tão rápida, por exemplo, de mercado. Mas se você tinha um plano, se você estava preparado para aquilo e você precisa mudar a rota, se você conhece os caminhos, as alternativas, a chance de você ter sucesso na mudança de rota é muito maior, né? Eu costumo dizer que é como pilotar um avião. O piloto, ele sabe que ele vai sair daqui e vai para Roma, né? Ele tem uma rota. O combustível, ele precisa saber onde ele vai passar, o dia, como ele... Inclusive, assim, se tiver um problema, o que ele deve fazer? Quais são os recursos? Ele já tem todo esse treinamento. Que não significa que no caminho ele não vai poder ter um problema, mas ele mitiga os possíveis problemas. Então, se tem um vento vindo para cá, se tem uma tempestade para lá, se não tá bom na altitude X, dá isso, ele tem um plano, né? Que não significa que ele não vai precisar, eventualmente, corrigir a rota, se adaptar. Mas aquilo traz muito mais segurança e mais previsibilidade. Mesmo na pandemia, né, o que a gente disse é que assim, muitos empresários tiveram problema na pandemia. Por quê? Porque eles não tinham uma reserva de caixa. Porque eles não fizeram... Eu acho que a grande maioria, né? Não tem, né? Inclusive eu falei. Mas na pandemia. Quando a gente Totalmente. pergunta, em geral, era essa razão. Nessa área, primeiro nessa área de alimentos e bebidas, na pandemia a gente foi um dos primeiros a sentir isso, o impacto. E a gente estava meio atordoado ainda, sem saber o norte, né? Mas eu queria aproveitar esse momento, primeiro para agradecer essa preciosa entrevista, todo esse conhecimento nessa parte de gestão. E queria que você deixasse para a gente algumas dicas, assim, para quem está começando, quem já tem seu negócio, como você vê esse mercado hoje e deixar uma dica para todos nós. E, para finalizar, aonde o pessoal encontra o teu trabalho, suas redes sociais, seu site, alguma coisa nesse sentido. Você pode fazer isso para a gente? Claro. Quando a gente fala de gestão, tem uma série, né? Tem um checklist de coisas que a gente costuma recomendar. Mas acho que uma delas é isso. Organizem não só a área comercial. Em geral, o empresário está bastante focado na área comercial. Precisa vender. Mas precisa vender com qualidade. O mercado vai exigir cada vez mais profissionalização nisso. Então, ter uma precificação adequada que vai respaldar, né, o sucesso orçamentário do seu negócio, fazer um planejamento financeiro correto, não misturar contas pessoais com contas do negócio. E mais que tudo, né? Eu costumo dizer que o que mais mata negócios no mundo, não só no Brasil, é o orgulho do dono. Então, assim, não hesitem em procurar ajuda. O mercado está cheio de bons especialistas. Não esperem a situação tá crítica para procurarem ajuda de especialistas no mercado. O mercado pode apoiá-los, né? Isso pode garantir que você tenha muito menos problema, principalmente com toda essa questão de reforma tributária, enfim. E se quiserem saber mais, acompanhar mais conteúdo sobre gestão, onde o pessoal encontra você? Vamos lá. No Instagram, @LoriLacava, lá eu coloco conteúdo sobre gestão. E também no site da Connect Flow, que é www.connectflow.com.br. Que maravilha! Muito obrigado por essa preciosa entrevista. Espero que vocês procurem as redes sociais dela, mandem perguntas e pegar essa dica, né, de se planejar, que eu acho que é muito importante, ter essa visão do futuro. E mindset de desenvolvimento de negócio, né? Não adianta ser um bom especialista. Para ser empresário, precisa desenvolver conhecimento em gestão. Maravilha. Então, muito obrigado. E você tem uma palestra hoje. Obrigada. Estamos agora com o sommelier Olimar Oliveira. Ele vai contar um pouquinho para a gente como vai ser essa degustação de hoje. E conta um pouquinho também, Olimar, como é o teu dia a dia e quem é você. Conta um pouquinho para a gente. Muito obrigado, chefe. Eu sou Olimar Oliveira, sou sommelier, digamos que quase que concluindo o curso de sommelier profissional na ABS de São Paulo. Na verdade, a minha história eu venho do mundo do comércio exterior, da logística. E a minha vida profissional foi praticamente toda ela
na promoção de negócios entre Brasil e Itália. Então, eu tive uma relação muito próxima com a Itália, na sua cultura, na sua arte, nas suas indústrias e também na sua gastronomia. Então, praticamente, o vinho entrou na minha vida quase que por acaso, porque eu fui chamado para fazer um trabalho numa cantina italiana da Toscana. E aí, aquela paixão que eu tinha começou a ganhar curiosidade e resolvi entrar no negócio. Assim um pouco começou a minha história nesse segmento. E me fala um pouco de hoje à noite. Você vai comandar a nossa degustação, que vai ser uma degustação de vinhos italianos e acho que tem um brasileiro também, né? Conta um pouquinho das experiências que a gente vai ter aqui hoje. Que região da Itália a gente vai degustar hoje? Então, nós vamos degustar um deles. O primeiro deles, que é um Prosecco, que é um espumante. Veneto, região Val di Agli Superiore, que é a minha região da DOC, né, onde se é permitido produzir o Prosecco, né, que é um vinho espumante, né, conhecido mundialmente, muito importante na viticultura italiana. E eu fiz questão de trazer o Prosecco porque é uma referência importante você ter, né? É um vinho que se vende por si, em especial esse é um vinho muito bem feito, muito bem acabado, né? E é a primeira referência da noite. Pois a segunda é um vinho branco de uma cantina natural da Emília-Romanha, cidade de Bolonha, de um grande amigo meu, que é o Giovanni Fredin, que começou a vinificar alguns anos atrás. Depois um outro vinho é um clássico, vinho da Toscana, não é bem ambiente, mas é um vinho feito pela uva Sangiovese e é um Rosso toscano, MGT, né? Que é um vinho muito tradicional nessa região italiana, que é muito importante pela harmonização com as carnes vermelhas, né? Como aqui no Brasil a gente tem muita tradição em churrasco, etc. Então essa é uma proposta também que vai estar em pauta. E por último, talvez o vinho italiano mais vendido no Brasil é o Aperitivo, o Aperitivo de Rigúria, que é um vinho que tem um açúcar residual bastante importante, quase um dulçor, né? Também harmoniza com carnes vermelhas, e é um vinho que agrada muito o público brasileiro. Depois tem um vinho não... Só coisa boa, né, pessoal? Para encerrar, tem um vinho tinto, um vinho sargenta, vinho com Shiraz, que é um vinho não alcoólico. Né? Quando está de maneira geral, tem muito consumo. E essa é uma novidade, né? Vinhos não alcoólicos, a procura está crescendo, não tá? Exato. Então, a proposta é para mostrar ao público que existe também essa moda. Mas sim, Pelo vejo, vem crescendo bastante. Vem crescendo. Muito. Aí eu gostaria de saber de você, se o pessoal quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho. Quais são suas redes sociais? Tem um Instagram, que é OP Global Vinhos, onde tem praticamente todos os rótulos que eu trabalho. Tem também na loja virtual, que é OP Global Vinhos. Então, ali tem muita informação. Tá? O Instagram também tem muitos insights e, enfim, comentários de eventos e sobre os vinhos que eu trabalho. Tem muito material, muita informação. Ok. Então, quero te agradecer, muito obrigado por essa entrevista e estou louco por fazer a degustação aqui com o nosso sommelier da noite, trazendo para a gente deliciosos vinhos italianos e essa surpresa de um vinho sem álcool. Você já experimentou algum vinho sem álcool? Que essa novidade é legal, hein? Daqui a pouco vou mostrar para vocês como é essa novidade que está chegando aí para a gente. Pessoal, agora estou com o Diego Araújo. Ele é um empresário que ajuda outros empresários. Ele vai contar aqui um pouco pra gente hoje essa ideia que ele teve durante a pandemia e que até hoje ajuda as pessoas a entenderem esse mercado e aprender um pouco a fazer a gestão e as melhoras nas suas empresas. Diego Araújo, conta um pouquinho da sua história pra gente, como nasceu essa ideia. Pessoal, prazer recebê-los aqui para esse evento que está acontecendo hoje com grandes parceiros, convidados especiais. O ENER, abreviação do Empreender na Romântica, é um projeto que foi fundado na pandemia, como você bem disse, com a intenção de ajudar o próximo, amigos, empresários, empreendedores, a alavancar o negócio deles, a traçarem uma estratégia de crescimento, compartilhar as dificuldades e as dores que temos em comum,
para estendermos as mãos e ver de que forma que a gente podia ajudar. O projeto era uma simples brincadeira entre amigos que potencializou de uma forma. Hoje ele é um projeto social. A gente ajuda crianças com um curso de empreendedorismo infantil. É sensacional. Crianças de Legal. 8 a 12, 15 anos fundando empresas, criando projetos. É algo Que incrível. ideia bárbara, né? Bacana. E hoje a gente tem feito esses projetos, né, para ajudar outros empresários. E hoje eu agradeço a sua presença aqui, Maravilha. junto com o Olimar, que também vai ter um papo com você, a Loredana, que vai dar uma palestra sobre gestão e planejamento estratégico, a Heloísa, da Dreamtime, que também está ajudando na realização desse projeto. E é um prazer tê-los aqui com a gente, contem com nós, para que a gente possa sempre estar um ajudando o outro aí. Ok. Muito obrigado por essa oportunidade e que ótimo essa ideia de ajudar o outro empreendedor, né? As redes sociais você já me falou? Sim, Onde é pode ir? arroba- Repete pra gente, por favor. É @empreender não é romântico. Ah, legal. E lá as pessoas vão ter todas as informações necessárias. Bacana, a gente compartilha todos os conteúdos que a gente tem desenvolvido nos projetos. Tá ótimo. Muito obrigado por essa Obrigado, entrevista. E agora a gente vai para a degustação. Chef Stein convida.